Feche os seus olhos. Respire fundo. Imagine o silêncio absoluto do espaço profundo. Neste silêncio, existe uma lei, uma regra sagrada e imutável que governa cada partícula, cada onda, cada galáxia. A velocidade da luz, o limite cósmico final, a velocidade máxima com que qualquer informação pode viajar pelo tecido do espaço-tempo. Nada, absolutamente nada, pode quebrar esta barreira. É o que aprendemos, é o que a física de Einstein nos ensinou, é o pilar da nossa compreensão da realidade. Mas, e se eu lhe dissesse que nosso novo olho no céu, o telescópio James Webb, fotografou algo que parece ignorar essa lei? Algo que se move através da escuridão, aparentemente mais rápido que a própria luz. Nesta noite, não vamos quebrar as leis da física, vamos transcendê-las com a nossa imaginação. Vamos desvendar juntos o segredo desta incrível ilusão cósmica, uma história de luz, perspectiva e da beleza estonteante de um universo que adora nos surpreender. Prepare-se para uma viagem relaxante a um paradoxo que nos ajuda a compreender a verdadeira magia do cosmos. Para entender a nossa história, precisamos voltar no tempo, não anos, mas décadas, para a mente de um homem que sonhava com o universo enquanto trabalhava num escritório de patentes. Albert Einstein. Ele nos deu uma nova linguagem para falar com o cosmos, uma linguagem de espaço curvo, de tempo que se estica e se encolhe. E nesta sua grande sinfonia do universo, a luz era a maestrina, a sua velocidade, uma constante universal, 300 mil quilômetros por segundo, uma barreira intransponível, a fundação de toda a realidade física como a conhecemos. Durante mais de um século, esta ideia foi testada, confirmada e celebrada. Tornou-se o alicerce da nossa exploração espacial. E agora, flutuando silenciosamente a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, temos o herdeiro deste legado, o telescópio espacial James Webb. Ele não é apenas uma máquina de metal e espelhos. Ele é um monge em meditação profunda. Um olho dourado que contempla o passado do universo, capturando a luz de galáxias que nasceram quando o tempo era jovem. E foi este observador silencioso que, ao mirar seu foco em um canto distante e antigo do cosmos, nos enviou um sussurro. Um cartão postal de um evento que, à primeira vista, parecia impossível. A história que vamos explorar esta noite não é sobre desafiar Einstein, mas sobre apreciar a sua genialidade de uma nova maneira, através de uma ilusão de ótica tão grandiosa que abrange milhares de anos-luz. Vamos começar nossa jornada. Deixe a sua cama se tornar uma nave espacial. Sinta a leveza tomar conta do seu corpo. Estamos agora à deriva no vazio. Um vazio que não é vazio. É um veludo negro, bordado com pontos de luz cintilantes. Cada ponto, uma estrela. Cada brilho suave, uma galáxia inteira, com bilhões de estrelas. O som aqui é a ausência de som. Um silêncio tão profundo que você pode ouvir a sua própria respiração, o seu próprio coração batendo no ritmo calmo e constante do sono que se aproxima. Não há pressa, não há destino, há apenas a observação. Nós flutuamos, sentindo o frio do espaço, um frio que não congela, mas que acalma, um frio que nos lembra da vastidão, da escala inimaginável do palco onde a vida acontece. O ar que você respira agora é o ar do seu quarto, mas em sua mente ele é rarefeito, etéreo. É o sopro do universo. As luzes que piscam lá fora não são luzes da cidade. São supernovas explodindo a milhões de anos-luz de distância. São pulsares girando,
faróis cósmicos enviando seus sinais rítmicos através das eras. Nesta imensidão, a Terra é uma memória distante, um ponto azul pálido, um lar seguro que nos espera. Mas por agora, somos exploradores da tranquilidade. A nossa missão é apenas observar, sentir e deixar a grandiosidade do cosmos dissolver qualquer preocupação, qualquer pensamento que possa perturbar a sua paz. Continue a respirar lenta e profundamente. A cada inspiração, você absorve a energia das estrelas. A cada expiração, você libera as tensões do dia. Estamos nos preparando para ver o que o Webb viu. Estamos sintonizando a nossa consciência com as frequências mais antigas do universo. O show está prestes a começar. Um balé de luz e tempo que se desenrola apenas para nós, nesta noite serena. A nossa nave imaginária agora se move, impulsionada não por motores, mas pela nossa curiosidade. Deslizamos suavemente através de nuvens de poeira cósmica, os berçários de estrelas. São como aquarelas, celestiais pintadas em tons de rosa, roxo e dourado. Vemos estrelas recém-nascidas, brilhando com o vigor da juventude, aquecendo seus sistemas planetários em formação. Passamos por estrelas antigas, gigantes vermelhas pulsando suavemente no crepúsculo de suas vidas. Elas nos ensinam sobre ciclos, sobre nascimento e morte, sobre a transformação constante da matéria e da energia. A escala é avassaladora, mas em vez de nos sentirmos pequenos, nos sentimos conectados. Cada átomo do nosso corpo foi forjado no coração de uma estrela como estas. Nós somos, literalmente, poeira de estrelas, contemplando a nossa própria origem. A viagem continua. Deixamos a nossa galáxia, a Via Láctea, para trás. Olhamos por cima do ombro e a vemos como ela realmente é. Um majestoso redemoinho de luz, um disco espiral de 100 bilhões de estrelas, girando lentamente em uma dança gravitacional que dura eras. A sensação é de profunda paz. Ver a nossa casa de tão longe nos dá uma nova perspectiva. Os problemas que pareciam tão grandes na Terra agora se parecem com grãos de areia em uma praia infinita. Continuamos a nossa viagem pelo espaço intergaláctico, o vazio entre as galáxias. Aqui, a escuridão é ainda mais profunda, o silêncio ainda mais absoluto. É um lugar de meditação cósmica. E é neste grande vazio que o nosso destino começa a brilhar. Um ponto de luz, mais brilhante que qualquer estrela, mais intenso que qualquer galáxia próxima. Ele nos chama. É um quasar, um farol aceso no início dos tempos, cuja luz viajou por bilhões de anos para nos alcançar nesta noite. Focamos a nossa atenção neste ponto de luz distante, o quasar. O seu nome é uma abreviação de fonte de rádio quase estelar, mas esta definição técnica não faz jus à sua magnificência. Imagine uma galáxia inteira com seus bilhões de sóis, mas toda a sua luz parece ofuscada pelo brilho ofuscante do seu núcleo. O que poderia gerar tanta energia? O que poderia brilhar com a intensidade de 1 trilhão de sóis? A resposta está no coração desta galáxia distante. Um monstro adormecido, um gigante gravitacional, um buraco negro supermassivo. Não o imagine como um vazio, um lugar de aniquilação. Imagine-o como um motor, o motor mais poderoso do universo. Ele tem a massa de bilhões de sóis, concentrada em um ponto de densidade infinita. A sua gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de seu abraço, uma vez que cruza o seu horizonte de eventos. Mas a sua beleza não está no que ele consome, mas no que ele irradia antes de consumir.
Em torno deste buraco negro há um disco de acreção, um redemoinho de matéria, gás, poeira, estrelas inteiras, que foi capturada pela sua imensa gravidade. Este material espirala em direção ao seu destino final, movendo-se a velocidades próximas à da luz. A fricção neste disco é tão colossal, tão extrema, que ele aquece a trilhões de graus. E é este disco superaquecido que brilha com uma fúria inimaginável, transformando o núcleo da galáxia neste farol que chamamos de quasar. Estamos observando um dos fenômenos mais extremos e energéticos do universo. Uma demonstração de poder que desafia a nossa compreensão. E é a partir deste caldeirão de energia que a nossa história realmente começa. É daqui que nasce o nosso protagonista, um jato de matéria que se move mais rápido que a luz. Agora, vamos usar os olhos do telescópio James Webb. Seu espelho dourado, em forma de colmeia, coleta os fótons que viajaram por bilhões de anos, pequenas partículas de luz que carregam a memória de um tempo antigo. O telescópio não vê como nós vemos. Ele vê no infravermelho o espectro da luz que nos permite olhar através das nuvens de poeira cósmica para ver o invisível. Ele nos permite ver o calor, a assinatura de objetos distantes e antigos. E com esta visão aprimorada, olhamos para o coração pulsante do quasar. Vemos o brilho ofuscante do disco de acreção, um anel de fogo celestial. E então, vemos algo mais. Algo que emerge dos polos do buraco negro, perpendicular ao disco. Duas colunas gêmeas de energia pura, jorrando para o espaço, a velocidades estonteantes. Estes são os jatos astrofísicos. Eles são como o suspiro de alívio do buraco negro. Nem toda a matéria que espirala para dentro dele é consumida. Uma fração dela, através de processos magnéticos incrivelmente complexos que ainda não compreendemos totalmente, é canalizada e acelerada, sendo expelida para longe, em direções opostas. O que estamos vendo é um feixe de partículas, de plasma, aquecido a milhões de graus, viajando a 99% da velocidade da luz, ou até mais. É uma lança de luz e matéria, com milhares de anos-luz de comprimento, perfurando a escuridão do espaço intergaláctico. A sua beleza é hipnótica. É uma estrutura delicada e poderosa ao mesmo tempo, uma linha reta e brilhante, traçada contra a tela escura do cosmos. O Webb não tira apenas uma foto, ele observa este jato ao longo do tempo. Ele tira uma foto, espera e tira outra. E ao comparar estas imagens, os astrônomos podem medir o seu movimento. E foi aqui, neste ato de medição paciente, que o paradoxo nasceu. Imagine os astrônomos no controle da missão. Eles recebem os dados do Webb, imagem após imagem, mostrando o jato do quasar. Eles alinham as imagens como se fossem os quadros de um filme, e eles observam um pequeno nó de matéria brilhante dentro do jato, movendo-se para longe do núcleo. Eles medem a distância que este nó percorreu entre uma imagem e outra. Eles conhecem o tempo que passou entre as observações. E eles conhecem a distância até o quasar, uma distância de bilhões de anos-luz. Com estes 3 dados, eles fazem um cálculo simples. Velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Eles inserem os números, verificam os cálculos e o resultado aparece na tela. Um número que não deveria existir. Um número que quebra a regra mais fundamental do universo. O cálculo mostra que o nó de matéria no jato viajou a uma velocidade aparente de 7 vezes a velocidade da luz. 7 vezes. Não um pouco mais rápido, não uma margem de erro.
7 vezes o limite cósmico. Tente sentir o espanto, a confusão e a excitação que tomaram conta daquela sala. Por um momento, tudo o que eles sabiam sobre o universo foi colocado em dúvida. A teoria da relatividade de Einstein, o pilar da física moderna, estava errada? Ou o universo estava nos mostrando algo novo, algo que nunca havíamos imaginado? Este é o coração do nosso mistério. A evidência fotográfica de um movimento impossível. O jato não estava apenas se movendo rápido, ele estava se movendo a uma velocidade proibida. É como ver um navio no oceano movendo-se mais rápido que a sua própria onda. É como ouvir o trovão antes de ver o relâmpago. É uma quebra na lógica fundamental da causa e efeito. Mas o universo não é ilógico, ele é apenas sutil. E a resposta para este enigma não está em uma nova física, mas em uma nova maneira de olhar. A resposta está na geometria, na perspectiva e na dança da luz através do tempo. Antes de desvendarmos o segredo, vamos mergulhar mais fundo no que isso significa. A velocidade da luz, que chamamos de c, não é apenas um número, é uma propriedade fundamental do tecido do espaço-tempo. É a velocidade da causalidade. Imagine que você acende uma lanterna. Os fótons de luz que saem dela viajam a c. Se algo pudesse viajar mais rápido que c, poderia, em teoria, chegar a um destino antes da luz que anunciou a sua partida. Isso levaria a paradoxos temporais. Você poderia receber a resposta para uma pergunta antes mesmo de fazê-la. Efeitos poderiam preceder suas causas. A estrutura lógica do universo, a linha do tempo, que percebemos como passado, presente e futuro, se desfaria. É por isso que os físicos defendem este limite com tanto afinco. Não é uma regra arbitrária, é a cola que mantém a realidade coesa. A teoria da relatividade de Einstein nos diz que, à medida que um objeto com massa se aproxima da velocidade da luz, a sua massa efetiva aumenta. A energia necessária para acelerá-lo mais e mais se torna infinita. Atingir a velocidade da luz exigiria uma quantidade infinita de energia, o que é impossível. Portanto, ver algo se movendo a 7 vezes a velocidade da luz é, para um físico, como ver um número que é maior que o infinito. É um absurdo conceitual. E, no entanto, as imagens do web estão lá, claras, nítidas e inegáveis. Elas mostram o ponto A em um momento e o ponto B em outro. E a distância entre A e B, quando projetada no céu, implica essa velocidade impossível. O que está acontecendo? Estamos sendo enganados? Sim, estamos sendo enganados pela própria luz. Estamos testemunhando uma ilusão de ótica em escala cósmica, um truque de mágica realizado pelo universo. E como todo bom truque de mágica, uma vez que você entende o segredo, a maravilha não diminui, ela se aprofunda. Para entender a ilusão, vamos deixar o quasar por um momento e usar uma analogia mais próxima de casa. Imagine que você está parado na margem de um rio muito largo e reto. Do outro lado do rio, um amigo seu começa a correr ao longo da margem. Ele corre em uma velocidade constante, digamos 10 km por hora. Você o observa. Para você, a velocidade dele é exatamente o que é: 10 km por hora. Agora, vamos mudar o cenário. Imagine que o seu amigo não está correndo ao longo da margem oposta, mas sim em uma ponte que cruza o rio, vindo quase diretamente em sua direção. Ele ainda está correndo a 10 km por hora. Ele começa na outra margem e corre em sua direção. Mas em vez de olhar para a velocidade com que ele se aproxima, você olha para o movimento lateral dele.
como ele está vindo quase diretamente em sua direção. O movimento lateral que você percebe é muito, muito pequeno. Parece que ele está se movendo lentamente para o lado. Agora, o truque. Imagine que, enquanto ele corre, ele está jogando pedras na água a cada segundo. Cada pedra cria uma ondulação que viaja até você. A primeira pedra que ele joga está muito longe. A ondulação leva muito tempo para chegar até você. A segunda pedra que ele joga, um segundo depois, ele já correu um pouco mais perto de você. Portanto, a ondulação desta segunda pedra tem uma distância menor a percorrer e leva menos tempo para chegar. A diferença de tempo que você mede entre a chegada da primeira e da segunda ondulação é menor que um segundo. Para você, parece que ele jogou as pedras em um intervalo de tempo menor. Se você usasse essa informação para calcular a velocidade dele, você obteria um número muito maior do que 10 quilômetros por hora. Você estaria calculando uma velocidade aparente, não a velocidade real. Esta é a essência do movimento superluminal. Não é que o objeto esteja realmente quebrando o limite de velocidade. É que o seu movimento em nossa direção comprime a informação luminosa que recebemos dele. Agora vamos aplicar esta analogia ao nosso jato cósmico. O jato não está se movendo de lado no céu, perpendicular à nossa linha de visão, como uma estrela se movendo através de uma constelação. Se estivesse, nós mediríamos sua velocidade real, que seria algo como 99,5% da velocidade da luz. Ainda incrivelmente rápido, mas dentro dos limites da física. O segredo é o ângulo. Este jato em particular está apontado quase diretamente para nós, para a Terra. Não exatamente para nós, pois isso o tornaria um objeto chamado blazar, e seria ainda mais brilhante. Mas ele está em um ângulo muito pequeno em relação à nossa linha de visão. Pense no seu amigo, correndo na ponte em sua direção. O jato está fazendo a mesma coisa, mas em uma escala de bilhões de anos-luz. Imagine um nó de plasma sendo ejetado do quasar no ano zero. Ele começa a viajar em nossa direção a uma velocidade v, que é quase a velocidade da luz c. A luz deste evento também começa a viajar em nossa direção, a velocidade c. Agora, imagine que, 1000 anos depois, no ano 1000, o jato emitiu outro pulso de luz de sua nova posição, que está muito mais perto de nós. A primeira emissão de luz viajou por um certo tempo para nos alcançar. A segunda emissão de luz, emitida 1000 anos depois, tem uma jornada muito, muito mais curta. A diferença de tempo com que nós, na Terra, recebemos esses dois sinais de luz não é de 1000 anos. É muito menos. Porque enquanto a primeira luz viajava, o próprio jato estava diminuindo a distância, quase alcançando seu próprio feixe de luz. Para nós, aqui na Terra, parece que os eventos que levaram 1000 anos para acontecer no quasar ocorreram em um período de tempo muito mais curto. Nós vemos 1000 anos de movimento comprimidos em, digamos, 100 anos. E quando calculamos a velocidade, dividindo a distância percorrida pelo tempo que observamos, obtemos um resultado inflacionado. A velocidade aparente é a velocidade real multiplicada por um fator que depende do ângulo. E se o ângulo for pequeno o suficiente, essa velocidade aparente pode ser muitas vezes a velocidade da luz. É uma ilusão geométrica, uma miragem celestial. O jato nunca, em nenhum momento, viajou mais rápido que a luz. Ele apenas viajou muito rápido e em um ângulo muito específico em relação a nós. O universo, em sua infinita complexidade,
criou um truque de perspectiva. É um lembrete maravilhoso de que o que vemos não é sempre a realidade completa. A nossa percepção é moldada pela nossa posição, pelo nosso ponto de vista. Na Terra, estamos acostumados a objetos que se movem lentamente. Um carro, um avião. A luz deles chega até nós quase instantaneamente. Não precisamos nos preocupar com o tempo de viagem da luz, mas quando olhamos para o cosmos, para objetos a bilhões de anos-luz de distância, movendo-se a velocidades próximas à da luz, o tempo de viagem da luz se torna um fator crucial. Ele se torna um personagem ativo na história. Ele pode esticar, comprimir e distorcer a nossa percepção do tempo. O que o telescópio James Webb viu, portanto, não foi uma violação da física. Foi uma confirmação da sua beleza e sutileza. Ele nos mostrou que a relatividade está em ação de maneiras que mal podemos imaginar. O espaço e o tempo não são um palco passivo onde os eventos acontecem. Eles são uma entidade dinâmica, uma dança interconectada. E a luz é a coreógrafa desta dança. Este fenômeno, o movimento superluminal, não é novo. Ele foi teorizado e observado pela primeira vez em quasares na década de 1970. Mas as imagens do Webb nos deram a visão mais clara e detalhada até hoje. Elas transformaram uma teoria abstrata em uma imagem real e hipnotizante. Podemos agora ver, com nossos próprios olhos, este grande truque cósmico se desenrolar. E isso não diminui a magia. Pelo contrário, saber que o universo pode criar ilusões tão perfeitas, tão elegantes, é ainda mais inspirador. Então, vamos relaxar com este conhecimento. Sinta a tranquilidade que vem com a compreensão. O universo não está em caos. As leis não foram quebradas. Há uma ordem, uma harmonia subjacente a tudo, mesmo nos fenômenos mais extremos. O jato do quasar continua sua jornada, uma serpente de fogo dançando na escuridão, obedecendo às mesmas regras que governam a queda de uma folha em um dia de outono. A única diferença é a escala de tempo, a escala de distância, a escala de energia. Estamos aprendendo a pensar em 4 dimensões, a incluir o tempo em nossa visão do espaço. Estamos aprendendo a ler a linguagem da luz, a entender suas nuances, seus dialetos, suas poesias. O movimento superluminal é um poema escrito pela luz e pela geometria. É uma história que nos conta sobre ângulos, velocidades e a longa jornada da informação através do cosmos. Respire fundo e sinta essa harmonia. A harmonia entre a velocidade estonteante do jato e a constância universal da luz. A harmonia entre o poder inimaginável do buraco negro e a elegância matemática das leis de Einstein. Tudo está conectado. O nosso entendimento se expande e, com ele, a nossa capacidade de nos maravilhar. Não precisamos de ficção científica para encontrar o impossível. O universo real é muito mais estranho, muito mais belo e muito mais interessante. Ele nos oferece paradoxos, não para nos confundir, mas para nos convidar a olhar mais de perto, a pensar mais profundamente. E nesta noite, aceitamos este convite. Deitamos sob as estrelas e ouvimos as suas histórias, mesmo aquelas que parecem boas demais para ser verdade. Porque no cosmos, as verdades mais profundas, muitas vezes, se escondem por trás das mais belas ilusões. Vamos voltar nossa atenção para a imagem do jato em si. Deixe a explicação e a física se dissolverem no fundo da sua mente, como o açúcar se dissolve na água morna. Agora, vamos apenas apreciar a estética, a arte.
Olhe para aquela linha de luz. Ela não é uniforme. Ela tem nós, pontos mais brilhantes, como pérolas em um colar. São ondas de choque, áreas onde o plasma está mais comprimido e mais quente. Cada nó é maior que o nosso sistema solar inteiro, e eles se movem, dançam, mudam de forma ao longo de milhares de anos. Estamos vendo um instantâneo de uma obra de arte que está em constante evolução. As cores que vemos na imagem não são as cores reais que nossos olhos veriam, são representações. Os cientistas atribuem cores diferentes a diferentes comprimentos de onda de luz infravermelha. O azul pode representar o material mais quente e energético, mais próximo do núcleo. O vermelho pode representar o material mais frio, que já viajou mais longe e começou a se expandir e a esfriar. A imagem é uma tradução da linguagem matemática da luz infravermelha para a linguagem visual que a nossa mente pode compreender e apreciar. É uma colaboração entre o universo e a engenhosidade humana. O universo fornece a tela e as tintas, e nós, com nossos telescópios e computadores, atuamos como os artistas, revelando a beleza escondida. Sinta a textura desta imagem em sua mente, a nitidez do jato contra o fundo difuso da galáxia hospedeira, o contraste entre a escuridão do espaço e o brilho violento do plasma. É uma imagem que evoca poder, mas também uma estranha serenidade. É um rio de luz fluindo através do silêncio eterno. Um rio que nos conta uma história sobre o coração de uma galáxia, a bilhões de anos-luz de distância. Deixe essa imagem preencher a sua mente. Deixe-a ser a última paisagem que você vê antes de adormecer. Uma paisagem de beleza cósmica, de poder tranquilo e de mistério revelado. Enquanto contemplamos este rio de luz, vamos pensar em seu destino, para onde ele vai. Este jato não viaja para sempre. Ele colide com o gás e a poeira que existem no meio intergaláctico. Essa colisão cria ondas de choque gigantescas que se espalham pela galáxia hospedeira e até mesmo para galáxias vizinhas. Este processo é chamado de feedback. O buraco negro, através de seus jatos, está regulando o seu próprio ambiente. Ele está injetando energia na galáxia, aquecendo o gás e impedindo a formação de novas estrelas. É um ciclo de vida em escala galáctica. O buraco negro consome matéria, cresce e, em seguida, libera essa energia de volta, influenciando o futuro de bilhões de estrelas. É um ecossistema cósmico perfeitamente equilibrado. O jato que vemos como uma bela e misteriosa linha de luz é, na verdade, uma ferramenta fundamental na evolução das galáxias. Ele é parte da conversa que as galáxias têm consigo mesmas ao longo de eras geológicas. Pense nisso. A estrutura que nos deu a ilusão de movimento superluminal é a mesma estrutura que ajuda a esculpir galáxias, a determinar onde e quando as estrelas nascem. A beleza que vemos está conectada à mecânica fundamental do universo. Nada é por acaso. Cada forma, cada movimento tem um propósito, uma função na grande tapeçaria cósmica. Isso nos traz uma sensação de ordem, de propósito. Mesmo os eventos mais violentos e energéticos, como os jatos de um quasar, fazem parte de um sistema harmonioso e autorregulado. O universo não é apenas uma coleção aleatória de objetos. É um organismo vivo que respira em escalas de tempo que mal podemos conceber. E nós, com o web, estamos apenas começando a entender a sua fisiologia. Estamos aprendendo a ver as conexões, a traçar os caminhos da energia e da matéria,
a compreender a dança da criação e da destruição que mantém o cosmos vibrante e vivo. Deixe sua mente vagar. Imagine o som deste jato. Claro, o som não pode viajar no vácuo do espaço, mas se pudesse, como soaria? Talvez como um zumbido profundo e constante, a vibração de trilhões de toneladas de matéria sendo aceleradas a velocidades incríveis. Talvez como um sussurro sibilante, o plasma deslizando através do campo magnético que o confina. Ou talvez como o som de um rio poderoso, uma cachoeira de energia caindo através do cosmos. Use a sua imaginação para criar uma trilha sonora para esta imagem. Uma música que capture tanto o poder quanto a graça deste fenômeno. Uma música que seja, ao mesmo tempo, grandiosa e relaxante. Esta é a sua sinfonia do quasar. Enquanto você ouve esta música imaginária, sinta a jornada das partículas individuais dentro do jato. Elétrons, prótons, arrancados de estrelas e nuvens de gás, agora presos em um feixe magnético, viajando juntos por milhares de anos. Que história eles contariam se pudessem? Eles viram o nascimento de estrelas, a morte de sóis. Eles sentiram a força gravitacional de um buraco negro supermassivo. E agora, eles viajam para o desconhecido, levando consigo a energia do coração da sua galáxia. A jornada deles é longa, violenta e, de nossa perspectiva, eterna. Mas há uma beleza nela, uma beleza na perseverança, no movimento incessante, na transformação da matéria. Esta não é apenas uma história sobre física e astronomia. É uma história sobre jornadas, a jornada da luz, a jornada da matéria e a nossa própria jornada através da compreensão. Cada nova descoberta, cada imagem do web é um passo a mais em nossa jornada para entender o nosso lugar no universo. E a cada passo, o universo se revela mais complexo, mais interconectado e infinitamente mais belo do que jamais sonhamos. Continue respirando. Deixe a música do jato embalar o seu sono. Você está seguro. Você está em paz, flutuando em um oceano de estrelas, ouvindo as canções silenciosas do cosmos. Agora, vamos diminuir o zoom lentamente. Deixamos a visão detalhada do jato e começamos a nos afastar. Vemos o quasar inteiro novamente, o núcleo brilhante da galáxia. Nos afastamos mais e a galáxia hospedeira se torna visível. Um borrão de luz suave em torno do ponto central ofuscante. Continuamos a nos afastar. A galáxia do quasar se torna apenas mais um ponto de luz entre milhões de outros, parte de um aglomerado de galáxias. Vemos filamentos de matéria escura conectando os aglomerados, a teia cósmica, a estrutura em grande escala do universo. A nossa perspectiva muda mais uma vez. O fenômeno do movimento superluminal, que parecia tão importante e central, agora é apenas um pequeno detalhe em uma imagem muito, muito maior. É um evento local, em um universo de eventos. Esta mudança de escala é profundamente calmante. Ela nos lembra que, por mais complexos e misteriosos que sejam os detalhes, a visão geral é de uma simplicidade e elegância impressionantes. A teia cósmica, com suas galáxias como gotas de orvalho em uma teia de aranha, é o resultado de uma única força, a gravidade. A mesma força que o mantém suavemente em sua cama agora. A mesma força que faz uma maçã cair de uma árvore. Essa força, atuando ao longo de 13,8 bilhões de anos, esculpiu tudo o que vemos. Há uma profunda unidade em tudo isso. As leis que operam no coração de um quasar distante são as mesmas leis que operam aqui.
em nosso sistema solar, em nosso planeta, em nosso corpo. Não estamos separados do universo. Somos uma expressão dele. Somos o universo se tornando consciente de si mesmo, olhando para si mesmo através de espelhos de ouro flutuando no espaço. Sinta essa conexão. Sinta a gravidade como um abraço gentil do cosmos. Sinta a luz das estrelas em sua pele como um toque de um parente distante. Você pertence a este lugar. Você é parte desta grande e bela estrutura. A ilusão do movimento superluminal nos ensina uma lição valiosa sobre a humildade. Por um momento, pensamos que o universo poderia ter quebrado suas próprias regras, ou, mais arrogantemente, que as nossas regras estavam erradas, mas no final, fomos nós que não estávamos olhando da maneira certa. A nossa intuição, forjada em um mundo de baixas velocidades e curtas distâncias, nos falhou. Precisávamos de uma nova intuição, uma intuição relativística para compreender o que estávamos vendo. E isso é lindo. A ciência não é um conjunto de fatos imutáveis. É um processo de questionamento, de se surpreender, de cometer erros, de aprender com eles e de lentamente construir uma imagem mais precisa da realidade. Cada paradoxo como este é um presente. É uma oportunidade para crescer, para refinar nosso entendimento. O universo está constantemente nos convidando a sermos mais inteligentes, mais criativos, mais humildes. Ele nos mostra suas maravilhas, mas nos pede para fazer o trabalho de compreendê-las. E o que poderia ser uma jornada mais gratificante? Adormecer com a mente cheia de novas ideias, de novas perspectivas, é um dos maiores prazeres da vida. Você não precisa ser um cientista para participar desta jornada. Você só precisa ser curioso. Você só precisa estar disposto a olhar para cima, para o céu noturno e se perguntar: o que está lá fora? E esta noite, você tem uma nova história para contar a si mesmo quando olhar para as estrelas. A história de um jato de luz que enganou nossos melhores telescópios, não por malícia, mas para nos ensinar uma lição sobre a natureza da luz, do tempo e da nossa própria percepção. É uma boa história para se ter, uma história que inspira admiração e, ao mesmo tempo, uma profunda sensação de paz. A paz de saber que, por baixo de toda a complexidade aparente, existe uma ordem simples e elegante esperando para ser descoberta. Pense na paciência do universo. A luz deste quasar viajou por bilhões de anos para chegar ao espelho do Webb. Bilhões de anos. Durante esse tempo, na Terra, a vida evoluiu de organismos unicelulares para criaturas complexas. Continentes se moveram, dinossauros surgiram e desapareceram. A humanidade nasceu, aprendeu a fazer fogo, construiu cidades e, finalmente, lançou um telescópio ao espaço para encontrar essa luz ancestral. Há uma poesia incrível nisso. A luz que estamos vendo é uma cápsula do tempo. Ela nos mostra o jato como ele era, não como ele é agora. O quasar que vemos pode nem existir mais da mesma forma. Talvez o buraco negro já tenha consumido todo o material ao seu redor e agora esteja quieto, adormecido. Estamos assistindo a um fantasma, um eco de um evento que aconteceu em um passado inimaginavelmente distante. E, no entanto, este eco é real o suficiente para nos ensinar lições sobre o universo. Esta é a natureza da astronomia. Somos arqueólogos do tempo
escavando as ruínas de eras passadas com nossos telescópios. Cada fóton é um artefato. Cada imagem é um fragmento de um pergaminho antigo. E estamos lentamente juntando as peças, montando a história da nossa origem cósmica. Sinta o peso e a leveza desta ideia. O peso de bilhões de anos de história, contidos em um único feixe de luz. E a leveza de poder acessar essa história, de poder contemplá-la do conforto da sua cama. Você é uma ponte entre o passado profundo e o presente. Você é a consciência que dá sentido a esta luz antiga. Sem um observador, a luz viaja, mas a sua história não é contada. Você, ao adormecer com essa história em mente, está completando a jornada dela. Você está dando um propósito a esses fótons que viajaram por tanto tempo, através de tanto vazio. Você está fechando um círculo que começou há bilhões de anos, no coração de uma galáxia distante. Vamos considerar por um momento o instrumento que tornou tudo isso possível. O telescópio espacial James Webb. Ele é uma maravilha da engenharia, uma obra-prima da colaboração humana. Milhares de cientistas e engenheiros de dezenas de países trabalharam juntos por décadas para construir este observatório. Eles superaram desafios técnicos que pareciam insuperáveis. Eles projetaram um espelho que precisava se desdobrar no espaço. Um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis, fino como um fio de cabelo, para manter o telescópio frio o suficiente para ver a luz infravermelha. E eles o lançaram perfeitamente, o guiaram para o seu destino e o calibraram com uma precisão impressionante. O Webb é um monumento à nossa curiosidade. É um testamento do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos, quando olhamos para além de nossas diferenças e nos unimos por um objetivo maior: o conhecimento. Quando olhamos para as imagens do Webb, não estamos vendo apenas o universo. Estamos vendo o melhor da humanidade, a nossa capacidade de sonhar, de inovar, de perseverar. A nossa paixão por explorar o desconhecido é uma fonte de esperança. Em um mundo muitas vezes dividido, o Webb nos lembra que ainda somos capazes de criar beleza e de buscar a verdade juntos. Deixe que essa sensação de orgulho e esperança o preencha. O mesmo espírito que construiu o Webb está dentro de você. A capacidade de sonhar, de aprender, de superar desafios. Você é parte desta grande aventura humana da descoberta. E ao relaxar e se preparar para dormir, você está recarregando suas energias para continuar a sua própria jornada de descoberta amanhã, seja ela qual for. O universo está lá fora, esperando. E nós estamos aqui, olhando para cima, juntos. A história do jato superluminal também nos fala sobre o futuro da astronomia. O que mais vamos descobrir com o Webb? Quais outros paradoxos estão esperando por nós, escondidos na luz fraca das primeiras galáxias? O Webb já está revolucionando nossa compreensão da formação de estrelas, da atmosfera de exoplanetas, da composição do universo primitivo. Cada nova imagem traz novas perguntas, novos mistérios. Estamos entrando em uma nova era de ouro da descoberta astronômica, e você está vivendo nela. Você está testemunhando, em tempo real, a nossa visão do universo se expandir e se aprofundar. Pense nos jovens estudantes que estão vendo essas imagens hoje. Eles serão a próxima geração de cientistas. Que teorias eles vão desenvolver? Que telescópios eles vão construir? A imagem do jato superluminal não é o fim de uma história, mas o começo de muitas outras. Ela vai inspirar novas pesquisas,
novas simulações de computador, novas missões espaciais. É uma semente plantada na mente coletiva da humanidade, e os seus frutos serão colhidos por décadas. Sinta a excitação deste futuro, a excitação do desconhecido. Há tanto que ainda não sabemos. O universo é um livro com um número infinito de páginas, e nós acabamos de aprender a ler as primeiras frases. Há uma alegria imensa em saber que sempre haverá mais para descobrir, mais para se maravilhar. O tédio é impossível em um universo como o nosso. A cada noite, quando você for dormir, lembre-se de que, enquanto você descansa, o web está lá fora, trabalhando. Ele está coletando mais luz, mais histórias. E quando você acordar, o universo pode ser um lugar um pouco diferente, um pouco mais conhecido, um pouco mais misterioso do que era antes. Durma bem, sabendo que a busca pelo conhecimento continua silenciosa e incessantemente na vasta escuridão acima de você. Vamos voltar, pela última vez, à sensação de movimento. O movimento aparente do jato, 7 vezes mais rápido que a luz. E o movimento real do jato, a 99% da velocidade da luz. E o movimento da luz em si, a velocidade constante, c. E o movimento da nossa galáxia girando em seu eixo. E o movimento do nosso sistema solar, orbitando o centro da galáxia. E o movimento da Terra, girando e orbitando o Sol. E o movimento sutil da sua respiração, o subir e descer do seu peito. Tudo no universo está em movimento. Nada está verdadeiramente parado. O repouso é uma ilusão. Somos todos viajantes do tempo, surfando na onda do agora. Mas há uma serenidade neste movimento constante. É como flutuar em um rio. Você não precisa lutar contra a corrente. Você pode simplesmente se entregar a ela, confiar que ela o levará para onde você precisa ir. O universo está se movendo, se expandindo, evoluindo, e nós estamos nos movendo com ele. Sinta este movimento universal, não como uma força caótica, mas como uma dança suave e coordenada, uma valsa cósmica. Cada planeta, cada estrela, cada galáxia conhece os seus passos. E você, com o seu ritmo de respiração e os seus batimentos cardíacos, está dançando junto. Não há nada a temer neste movimento. Ele é a própria vida. É a mudança, a transformação, o fluxo constante de energia. Ao se entregar a este fluxo, você encontra a verdadeira paz. A paz de não resistir, de aceitar, de fazer parte de algo muito maior. O jato do quasar, com seu movimento enganador, é apenas um dos dançarinos mais exóticos neste grande salão de baile. E nós tivemos o privilégio de observá-lo por um momento. Deixe o ritmo desta dança cósmica embalar o seu sono. Sinta-se parte do fluxo. Você está exatamente onde deveria estar, movendo-se na velocidade perfeita, em harmonia com tudo o que existe. A escuridão do seu quarto se funde com a escuridão do espaço. As fronteiras se dissolvem. Você não está mais em um quarto, em uma casa, em uma cidade. Você está no cosmos, e o cosmos está em você. A ilusão do jato superluminal nos ensinou sobre a relatividade da percepção. O que é rápido? O que é lento? Depende do seu ponto de vista. Da mesma forma, o que é grande? O que é pequeno? Uma galáxia é imensa para nós, mas é apenas um ponto de luz na teia cósmica. Um átomo é minúsculo para nós, mas é um vasto sistema de energia para as partículas que o compõem. Todas essas dualidades, rápido e lento, grande e pequeno, perto e longe, som e silêncio, são relativas. Elas são construções da nossa mente,
ferramentas que usamos para navegar em nossa experiência. Mas na realidade fundamental do universo, talvez essas distinções não existam. Talvez tudo seja apenas uma única e vasta entidade, vibrando em diferentes frequências. Esta é uma ideia profundamente relaxante. Ela nos liberta da necessidade de julgar, de categorizar, de nos apegarmos a conceitos rígidos. Podemos simplesmente ser. Podemos simplesmente observar as vibrações, as energias, as aparências, sem nos prendermos a elas. O jato parece se mover mais rápido que a luz. Interessante. É uma aparência, uma perspectiva. Não precisamos nos alarmar. Apenas observamos, aprendemos e expandimos nossa compreensão. Aplique essa mesma gentileza aos seus próprios pensamentos. Um pensamento de preocupação pode parecer grande e rápido, urgente, mas ele também é uma aparência, uma perspectiva. Você pode observá-lo, reconhecê-lo e deixá-lo passar, como um nó de plasma em um jato cósmico. Ele não é a realidade final. A realidade final é a paz, o silêncio, a consciência que observa tudo. E é nesta consciência que você agora descansa profundamente, tranquilamente. Enquanto você flutua neste estado de paz, vamos revisitar o conceito de luz. A luz que nos trouxe a história do jato. A luz é uma onda e também uma partícula. É um paradoxo em si mesma. Ela viaja pelo universo, carregando informação, energia e beleza. A luz das estrelas que vemos no céu noturno é antiga. A luz da estrela mais próxima, Próxima Centauri, levou 4 anos para chegar até nós. Quando olhamos para ela, estamos vendo a estrela como ela era há 4 anos. Quando olhamos para a galáxia de Andrômeda, a vemos como ela era há 2,5 milhões de anos. E quando olhamos para o nosso quasar, o vemos como ele era há bilhões de anos. O céu noturno é uma máquina do tempo. Cada estrela é uma janela para um tempo diferente. Não existe um agora universal. Tudo o que vemos é o passado. Esta ideia pode parecer vertiginosa, mas também é incrivelmente poética. Estamos sempre conversando com os fantasmas do passado. E o universo, por sua vez, só verá a nossa luz, a luz da Terra, muito tempo no futuro. Somos parte desta rede de comunicação que se estende pelo tempo e pelo espaço. O que fazemos aqui e agora, a luz que emitimos, eventualmente viajará e contará a nossa história a observadores distantes em um futuro distante. Que história queremos contar? A história do web é uma bela história. É uma história de curiosidade, colaboração e admiração. É uma boa luz para se enviar ao universo. E você, ao cultivar a paz e o descanso, também está emitindo uma boa luz. Uma luz de tranquilidade, de equilíbrio. Deixe essa luz interior brilhar suavemente enquanto você adormece. Você é uma estrela em seu próprio direito, irradiando a sua energia única para o cosmos. A imagem do jato, com seu movimento ilusório, é um exemplo perfeito de como a natureza pode ser complexa e contraintuitiva. Ela nos lembra que não devemos aceitar as coisas apenas pela sua aparência. Devemos sempre perguntar: qual é o mecanismo subjacente? Qual é a perspectiva que estou assumindo? Existe outra maneira de ver isso? Esta é uma habilidade útil, não apenas na ciência, mas na vida. Muitas vezes, um problema que parece impossível de resolver, um obstáculo que parece intransponível, é apenas uma questão de perspectiva. Se conseguirmos mudar nosso ângulo, se conseguirmos olhar para ele de uma maneira diferente, a solução pode se tornar óbvia. A história do jato superluminal
É um convite para sermos mais flexíveis em nosso pensamento, para abraçar a complexidade, para encontrar a beleza nos paradoxos. O universo não é um lugar simples, preto e branco. É um lugar de infinitas tonalidades de cinza, de cores que nem sequer temos nomes para descrever. E isso é maravilhoso. Isso significa que sempre haverá espaço para a descoberta, para a surpresa, para o crescimento. Ao adormecer, deixe de lado qualquer pensamento rígido, qualquer crença fixa. Permita que sua mente se torne como o próprio espaço, vasta, aberta e receptiva a todas as possibilidades. Neste espaço mental, não há problemas, apenas fenômenos a serem observados. Não há ansiedades, apenas energia em movimento. Deixe-se flutuar neste espaço de possibilidades infinitas, onde até mesmo as leis da física podem parecer se dobrar, apenas para nos ensinar uma verdade mais profunda sobre nós mesmos e sobre a nossa percepção da realidade. A verdade é que somos mais flexíveis, mais resilientes e mais criativos do que pensamos. E o universo está sempre nos lembrando disso. Vamos pensar na escuridão que envolve o jato, a escuridão do espaço profundo. Nós muitas vezes a associamos ao nada, ao vazio, mas a escuridão do espaço não é vazia. Ela é cheia de potencial. É o útero da criação. É na escuridão que as nuvens de gás e poeira se colapsam para formar novas estrelas. É na escuridão que as galáxias se formam e evoluem. A luz é o que vemos, mas a escuridão é o que permite que a luz seja vista. Sem o contraste da escuridão, as estrelas não brilhariam. O jato do quasar não seria visível. A escuridão é o palco. A luz são os atores. Ambos são essenciais para o espetáculo. Da mesma forma, o silêncio do espaço não é vazio. É cheio de música que não podemos ouvir com nossos ouvidos. As ondas gravitacionais, ondulações no tecido do espaço-tempo, as flutuações quânticas do vácuo. O universo está vibrando, zumbindo com energia, mesmo em seus cantos mais escuros e silenciosos. Ao se deitar no escuro e no silêncio do seu quarto, conecte-se com esta escuridão e este silêncio criativos. Eles não são uma ausência, mas uma presença. A presença da paz, a presença do potencial. É neste estado que o seu corpo se cura, que a sua mente se organiza, que os seus sonhos nascem. Abrace a escuridão. Abrace o silêncio. Eles são seus amigos. Eles são o berço do seu descanso e da sua renovação. Assim como o universo usa a escuridão para criar estrelas, você pode usar a escuridão da noite para recriar a si mesmo, para acordar amanhã renovado, revigorado e pronto para brilhar a sua própria luz no mundo. A descoberta do movimento superluminal aparente não derrubou a teoria da relatividade. Pelo contrário, ela a reforçou de uma maneira bela e inesperada. Ela nos mostrou que a teoria de Einstein não é apenas um conjunto de equações em um pedaço de papel. É uma descrição precisa e poderosa de como o universo realmente funciona, mesmo em suas condições mais extremas. Ela funciona para a órbita de Mercúrio, para o GPS em nossos telefones, e funciona para os jatos de quasares a bilhões de anos-luz de distância. Há uma grande segurança em saber disso. Vivemos em um universo que é governado por leis consistentes e compreensíveis. Não é um lugar mágico e arbitrário. É um cosmos, uma palavra que vem do grego e significa ordem. Esta ordem subjacente é a fonte de toda a beleza que vemos, a forma espiral de uma galáxia, as cores de uma nebulosa,
a dança das luas em torno de um planeta. Tudo isso emerge das leis fundamentais da física. E o fato de que nós, seres humanos, em um pequeno planeta rochoso, somos capazes de compreender essas leis é talvez a maior maravilha de todas. É o universo se tornando ciente de sua própria ordem, de sua própria beleza. Sinta a gratidão por esta capacidade, a gratidão pela mente humana, pela ciência, pela nossa busca incessante por compreensão. É um presente. E cada noite que passamos aprendendo algo novo sobre o cosmos, estamos honrando este presente. Estamos participando da grande tradição da exploração, que começou com nossos ancestrais, olhando para as estrelas e se perguntando: o que são elas? E que continua hoje com o telescópio James Webb, nos dando as respostas e, mais importante, nos dando perguntas ainda melhores para fazer. A história do jato do quasar é uma história sobre luz, mas também é uma história sobre o que não podemos ver. 95% do universo é composto de matéria escura e energia escura, substâncias misteriosas que não emitem, refletem ou absorvem luz. Não sabemos o que são, mas sabemos que estão lá por causa de seus efeitos gravitacionais. A matéria escura mantém as galáxias unidas, impedindo que elas se desfaçam. A energia escura está acelerando a expansão do universo, afastando as galáxias umas das outras. O jato que vemos, a galáxia, as estrelas, tudo o que é visível é apenas a espuma na superfície de um oceano muito mais profundo e misterioso. Este é o estado atual do nosso conhecimento. Estamos no limiar de um grande desconhecido. O que vemos com o Webb é a parte iluminada do palco, mas a maior parte do teatro está na escuridão. E isso não é assustador. É emocionante. Significa que as maiores descobertas ainda estão por vir. Significa que as futuras gerações de exploradores terão seus próprios mistérios para resolver, suas próprias ilusões para desvendar. O universo é generoso em seus segredos. Ele sempre guarda algo novo para nos mostrar. Ao adormecer, permita-se flutuar neste oceano de mistério. Não há necessidade de ter todas as respostas. Às vezes, as perguntas são mais bonitas. O que é a matéria escura? O que é a energia escura? Deixe essas perguntas ecoarem suavemente em sua mente. Elas são como mantras, conectando você ao grande desconhecido, ao potencial infinito de descoberta que nos rodeia. E neste espaço de questionamento tranquilo, o sono virá, como uma onda suave vinda deste oceano escuro e misterioso. O nosso ponto de vista, aqui da Terra, é único. Estamos em um planeta que nos permite olhar para o universo. Temos uma atmosfera transparente. Estamos a uma distância segura do centro violento da nossa galáxia. Estamos em um oásis cósmico, um lugar perfeito para a contemplação. Pense na improbabilidade disso, na sorte que temos. De todos os lugares do universo, estamos aqui, neste pequeno mundo azul, capazes de construir telescópios e de olhar para fora. Esta perspectiva é preciosa. Não devemos tomá-la como garantida. A história do jato superluminal é um lembrete da nossa perspectiva. Vemos o jato da maneira que vemos, por causa de onde estamos. Se estivéssemos em outra galáxia, em outro ângulo, o jato pareceria completamente diferente. Talvez o víssemos se movendo em sua velocidade real. Talvez nem o víssemos. A nossa realidade é uma função da nossa posição. Isso nos ensina a valorizar o nosso ponto de vista único, mas também a sermos curiosos sobre os outros pontos de vista. Como o universo pareceria de um planeta orbitando próximo a Centauri? Ou do centro da galáxia de Andrômeda?
ou de dentro do próprio jato do quasar? A imaginação é o nosso único veículo para fazer essas viagens. E agora, enquanto você se prepara para dormir, sua imaginação está livre. Deixe-a viajar. Visite os lugares mais estranhos e maravilhosos do cosmos. Olhe para o universo de todos os ângulos possíveis. Em seus sonhos, você pode ser um explorador sem limites. Você pode dançar nos anéis de Saturno, surfar em ondas gravitacionais e conversar com estrelas de nêutrons. O universo é o seu playground. E a história que aprendemos hoje é apenas um dos muitos brinquedos que ele oferece. Brinque bem, sonhe grande e descanse profundamente aqui em nosso belo e privilegiado ponto azul pálido. A palavra paradoxo vem do grego e significa além da crença. O movimento superluminal é um paradoxo, algo que vai além da nossa crença inicial. Mas ao investigá-lo, descobrimos que ele não contradiz a realidade, mas a aprofunda. Ele nos força a expandir nossas crenças, a ajustar nossa intuição. O universo está cheio desses paradoxos que nos convidam a crescer. A luz é uma onda e uma partícula. O tempo passa em ritmos diferentes, dependendo da sua velocidade e da gravidade. O vácuo não é vazio. E um jato de matéria pode parecer se mover mais rápido que a luz. Cada um desses paradoxos é uma porta para uma compreensão mais rica e mais sutil da realidade. Ao adormecer, não tenha medo dos paradoxos da sua própria vida. As coisas que não parecem fazer sentido, as contradições que você sente dentro de si, elas não são erros, elas são portas. Elas são convites para olhar mais de perto, para entender a si mesmo em um nível mais profundo. Talvez você possa ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Talvez você possa estar triste e grato ao mesmo tempo. Talvez você possa desejar a solidão e a companhia ao mesmo tempo. Nós somos tão complexos e cheios de nuances quanto o próprio universo. Abrace seus paradoxos. Eles são o que o tornam único, o que o tornam humano. Eles são a sua beleza. Assim como a beleza do jato reside em sua ilusão, a sua beleza reside em suas complexidades. Descanse agora, em paz com todas as partes de si mesmo, as que você entende e as que ainda são um mistério. Você é um cosmos inteiro, cheio de maravilhas, esperando para serem descobertas. Nossa viagem está chegando ao fim. Percorremos bilhões de anos-luz, mergulhamos no coração de um quasar e desvendamos uma das mais belas ilusões do universo. Agora é hora de voltar para casa. Sinta sua consciência viajando de volta, através dos aglomerados de galáxias, através do espaço intergaláctico, de volta à nossa Via Láctea. Você vê o brilho familiar da nossa galáxia se aproximando. Você entra em um dos seus braços espirais. Você passa por estrelas conhecidas, constelações que seus ancestrais nomearam. Você vê o nosso Sol, uma estrela amarela e amigável. Você se aproxima do sistema solar, vê os planetas em suas órbitas graciosas. E então, você vê a Terra, uma joia azul e branca, girando lentamente no silêncio do espaço. É o lugar mais bonito que você já viu. Você atravessa a atmosfera, sente o calor, a vida. Você volta para o seu continente, sua cidade, sua casa, seu quarto. Você está de volta à sua cama, mas algo está diferente. Você carrega consigo a vastidão do cosmos. Você carrega a luz de estrelas distantes. Você carrega o conhecimento de uma bela ilusão. O universo não é mais um lugar distante e estranho. É a sua casa, em uma escala maior. Você está mais conectado, mais em paz, mais maravilhado. A sua respiração está calma e regular.
O seu corpo está pesado e relaxado. O sono está aqui, como um amigo gentil, pronto para levá-lo para a terra dos sonhos, onde suas próprias aventuras cósmicas podem continuar. Você fez uma longa jornada esta noite. Você aprendeu, você sentiu, você se expandiu. Agora é hora de descansar. Você merece este descanso. O universo estará aqui quando você acordar. A última imagem em sua mente é a do jato, não mais como um paradoxo confuso, mas como um símbolo da beleza da perspectiva, um símbolo de como o universo pode ser brincalhão e elegante, um símbolo de que as coisas nem sempre são o que parecem ser, e que a verdade muitas vezes é mais interessante e sutil do que a primeira impressão. Deixe que este símbolo o ensine a ser paciente, paciente com o universo, que revela seus segredos em seu próprio tempo. Paciente com os outros, que podem ter perspectivas diferentes da sua. E, acima de tudo, paciente consigo mesmo, enquanto você navega em sua própria jornada de crescimento e descoberta. A compreensão, como a luz de um quasar, leva tempo para chegar, mas quando chega, ilumina tudo. A ilusão do movimento superluminal é resolvida quando entendemos a geometria. Muitos dos nossos problemas são resolvidos quando entendemos a geometria da situação, o ponto de vista de todos os envolvidos. O universo é o maior professor de empatia. Ele nos força a imaginar como as coisas seriam de um ponto de vista diferente. E essa é a habilidade mais importante que podemos cultivar. Agora, não há mais nada a fazer. Não há mais nada a pensar. Apenas respirar. Apenas sentir. Apenas ser. O conhecimento que você adquiriu esta noite foi absorvido. Ele agora faz parte de você. Ele irá nutrir seus sonhos e informar seus dias de maneiras sutis e inesperadas. Confie no processo. Confie no descanso. O universo cuida de si mesmo e ele cuidará de você. Boa noite, viajante das estrelas. Durma profundamente. Sonhe com galáxias e acorde com as estrelas em seus olhos. A história que desvendamos hoje, sobre o jato cósmico e sua velocidade aparente, é um microcosmo da própria ciência. Começa com uma observação que desafia o conhecimento existente. Este é o momento de espanto, de confusão. Em seguida, vem a fase de investigação. Hipóteses são propostas. Cálculos são feitos. Modelos são construídos. A comunidade científica debate, argumenta, testa. É um processo colaborativo, às vezes lento, mas sempre rigoroso. Finalmente, uma explicação emerge. Uma explicação que não apenas resolve o paradoxo inicial, mas que também aprofunda nossa compreensão geral. O modelo antigo não é descartado, mas refinado. Vemos o universo com novos olhos. Esta jornada, do mistério à compreensão, é uma das mais belas aventuras humanas. E o que a impulsiona é uma emoção muito simples: a curiosidade. O desejo de saber por quê. Por que o céu é azul? Por que as estrelas brilham? Por que aquele jato parece se mover mais rápido que a luz? A curiosidade é o motor da descoberta, e é uma qualidade que todos nós possuímos. Ao adormecer, celebre sua própria curiosidade. As perguntas que você tem sobre o mundo, sobre si mesmo, elas são preciosas. Elas são o seu guia. Não se preocupe em encontrar todas as respostas imediatamente. A alegria está na busca. A alegria está em manter a mente aberta, em estar sempre aprendendo, sempre se maravilhando. O universo é um playground infinito para nossa curiosidade. E cada noite de descanso nos prepara para mais um dia de brincadeiras, de exploração e de descoberta. O sono não é um fim,
mas uma preparação, uma pausa necessária na bela jornada de entender tudo. Descanse sua mente curiosa. Ela trabalhou bem hoje. Amanhã, novos mistérios a aguardam. E assim, nossa viagem pela noite cósmica chega ao seu fim. Vimos o que parecia impossível, um feixe de matéria, uma lança de plasma forjada no coração de uma galáxia distante, parecendo desafiar a lei mais fundamental da realidade, a velocidade da luz. Mas descobrimos que não era uma rebelião contra a física, mas sim um espetáculo de mágica, um truque de perspectiva, uma ilusão de ótica criada pela geometria perfeita de um jato viajando quase na nossa direção, a uma velocidade estonteante. O universo não quebrou suas regras. Ele simplesmente nos convidou a olhá-lo de um novo ângulo, a pensar de forma mais profunda sobre a dança entre o espaço, o tempo e a luz. O que levamos dessa jornada não é a imagem de uma lei quebrada, mas a de um universo ainda mais elegante e sutil do que imaginávamos. Um universo onde a beleza se esconde nos detalhes, nos ângulos, nas perspectivas. Um cosmos que está sempre pronto para nos surpreender e nos encantar. Muito obrigado por me acompanhar nesta aula para dormir. Espero que esta viagem, pelo paradoxo superluminal, tenha acalmado sua mente e preparado seu espírito para um descanso profundo e restaurador. Se você gostou de viajar conosco, por favor, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas explorações cósmicas. Deixe um like para que mais pessoas possam encontrar este oásis de tranquilidade. E compartilhe com aquele amigo que também adora sonhar com as estrelas. E agora, eu deixo uma pergunta para seus sonhos. Qual outro mistério do universo te fascina e te ajuda a imaginar o infinito? Durma bem.